Quando completei 20 anos, o velho amigo do meu avô, agora o homem mais rico do país, colocou fotos de seus netos diante de mim e disse: "Escolha um para ser seu marido." Sem hesitar, escolhi Nathaniel Chapman. Todos na sala ficaram atônitos. Afinal, não era segredo que eu sempre havia estado perdidamente apaixonada por George Chapman. Costumava jurar que não me casaria com ninguém além dele. Na minha vida anterior, consegui o que queria. Casei-me com George. E graças a esse casamento, ele herdou a maior parte da fortuna de seu avô. Mas depois do casamento, ele começou um caso com minha irmã. Meus pais furiosos a enviaram ao exterior para estudar. George achou que fui eu quem os denunciou e, desde então, passou a me odiar com todo o seu ser. Mulheres iam e vinham ao seu lado, cada uma mais parecida com minha irmã que a anterior. A traição me deixou emocionalmente devastada. Mergulhei em um longo período de tristeza. Mais tarde, ele manipulou meus remédios, causando um deterioramento progressivo da minha saúde sem que eu percebesse. Morri com um filho no ventre sozinha, amargurada e traída. Agora renasci. Desta vez vou deixá-los ficar juntos. Mas o que eu não esperava era que George também tivesse renascido. Mal saí do escritório do Sr. Chapman e encontrei George Chapman e seus primos. Assim que me viram, se dispersaram. Mas mesmo ao se afastarem, não resistiram em lançar indiretas. "Beatriz, atrás do George de novo? Você nunca desiste, né? Não se preocupa que seu avô, o herói de guerra, esteja se revirando no túmulo ao ver você se jogando sobre um homem como ele?" George, por sua vez, me olhou friamente. "O que está fazendo aqui?" perguntou com dureza. "Tentando fazer o vovô voltar a falar bem de você? Já contou de novo que seu avô salvou a vida dele na guerra? Já não se aproveitou o suficiente dessa história? Não se dê ao trabalho. Você já me envergonhou bastante fazendo do nosso relacionamento o assunto do momento. Ainda não decidi se me casarei com você. E não importa a quem recorra. Isso não vai mudar nada." Seus olhos estavam cheios de desprezo e nojo, assim como na minha vida passada. Meu amor nunca foi suficiente para comovê-lo. Soltei um longo suspiro antes de dizer calmamente: "Isso tem algo a ver com você? Foi o Sr. Chapman quem me convidou. Amanhã ele organizará uma festa de aniversário para mim." Assim que minhas palavras se assentaram, os primos de George congelaram. "Quê? O vovô está organizando uma festa para você?" exclamou um. Eu sabia exatamente por que estavam tão surpresos. O Sr. Chapman não se envolvia em assuntos familiares havia anos. Se agora o fazia, era claro que se tratava de mais do que uma simples festa de aniversário. Ele já havia me dito uma vez: no seu 20º aniversário, terá que escolher um marido entre os jovens Chapman. Quem você escolher herdará a maior parte do meu patrimônio pessoal e se tornará o chefe da família. Passado o choque, os primos de George se voltaram para ele com sorrisos zombeteiros. "Parabéns, George. Não esqueça da gente quando estiver no comando. Com o vovô te apoiando, finalmente poderá entrar para as grandes ligas." "Parabéns a você também, Beatriz. Depois de tantos anos tentando me conquistar, parece que finalmente está conseguindo o que queria", comentou George com sarcasmo escorrendo da voz, enquanto me lançava um olhar arrogante. Depois se aproximou e sussurrou: "Mas para evitar o mesmo final patético da última vez, há algo em que você precisa concordar. Uma vez casados, levaremos vidas separadas. Não se meta nos meus assuntos. Essa é a única forma de eu aceitar." Suas palavras me deixaram gelada. Não esperava uma exigência tão absurda. O encarei com suspeita. Será que ele também havia renascido? Nesse momento, uma voz doce soou atrás de mim. "Beatriz?" Minha irmã mais nova, Isabella Layton, se aproximou. Usava uma mini saia e um sorriso tímido adornava seus lábios. De tempos em tempos, soltava uma tosse suave. Ao vê-la, George correu até ela. "Você não devia estar fora se está doente." Isabella baixou a cabeça com um ar de vítima. "Foi ideia do papai. Ele não queria que a Beatriz viesse sozinha." George segurou a mão dela e me lançou um olhar de ódio. "Tão mimada que precisa de escolta até para vir a uma casa. Não vê que Bella não está bem?" cuspiu. Dito isso, levou-a embora. Enquanto se afastavam, George olhou por cima do ombro e advertiu: "Beatriz Layton, se continuar agindo assim, não há chance alguma de eu me casar com você." Suas palavras me fizeram rir. A verdade era que eu não queria me casar com ele. Chegou o dia da minha festa de aniversário. George só apareceu quando os mais velhos já estavam indo embora, chegando com Isabella no braço. Apareceram rindo, cúmplices, próximos demais para não levantar suspeitas sobre o tipo de relação entre eles. Se fosse a antiga eu, teria desabado ali mesmo, chorando, exigindo explicações. Como podiam me fazer isso? Um era o homem que eu amava. A outra, minha irmã. Meus sentimentos não significavam nada para eles. Mas agora, apenas os lancei um olhar antes de voltar a conversar com os demais. George percebeu que meus olhos se detiveram por um momento, nas marcas no braço de Isabella.
Imediatamente se colocou na frente dela, tentando cobri-la. O silêncio o incomodou. Forçou um sorriso e perguntou: Beatriz? Está fingindo ser tão compreensiva porque tem medo que eu não me case com você, não é? Bom, talvez seja o melhor. Eu serei o chefe da família Chapman. Não se pode esperar que eu fique com uma só mulher. Haverá muitas mulheres na minha vida. Mas como hoje está sendo tão compreensiva, te darei uma pequena recompensa. Dito isso, George tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. No momento em que ia me entregar, Isabela a arrancou das mãos dele. Isso é lindo! Não é a pulseira de edição limitada daquela marca de luxo? É impossível de conseguir. George retirou a mão imediatamente. Se você gostou, Bella, pode ficar. Tenho certeza de que a Beatriz não se importará. Mas era um presente para Beatriz, pelo aniversário. Não posso simplesmente pegá-lo, respondeu Isabela com um risinho seco. Mas seus olhos estavam fixos em mim, o tom carregado de triunfo. Não diga bobagens. Aceite. Depois busco algo mais apropriado para ela. Qualquer coisa que eu dê, ela achará perfeito, disse George. Suas palavras humilhantes provocaram risadas baixas na sala. De repente, as lembranças do passado voltaram. Lembrei como costumava achar que qualquer coisa que George me desse valia a pena ser guardada. Uma vez levei presentes para os Chapman durante uma festividade e fui pega pela chuva. George me emprestou uma jaqueta sem pensar e eu a guardei por anos. Mais tarde, ele me flagrou cheirando-a em segredo. Como pode ser tão descarada? Me esculachou. Essa única frase destruiu meu coração adolescente. Fiquei completamente envergonhada. O Sr. Chapman até o golpeou com a bengala. Ela é só uma garota! Que bobagem está dizendo? Mesmo assim, George riu e exagerou a história. Logo virei piada para todos. Vendo tudo isso agora, tudo parecia tão patético. Virei-me para ir embora, mas George me deteve. O que foi? Ficou chateada? Vai abandonar o seu teatrinho? Sabia que uma mulher maldosa como você nunca conseguiria ser compreensiva. Deu um passo brusco em minha direção, tentando me intimidar. Olhei para sua mão e me afastei. Tenha respeito, Sr. Chapman. George congelou por um instante antes de retrucar. Respeito? Pra quê? Não é você quem vive querendo se casar comigo? Em breve estaremos morando juntos. Que sentido faz fingir? Quem disse que eu vou me casar com você? Respondi. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Um instante depois, todos explodiram em gargalhadas. Com quem mais você se casaria? Rebateu George com desdém. Você é obcecada por mim. Acha mesmo que pode se casar com outro? Além disso, o único outro solteiro elegível da família é Nathaniel. Mas desde o acidente, ele está em péssimo estado. Sempre doente. Ninguém sabe quanto tempo ainda tem. Dizem que sua saúde é frágil e que ele não poderia te oferecer uma vida de casal normal. Quer passar a vida com um homem que não pode te dar nada? Todos na sala aguardavam minha resposta. Nesse momento, alguém empurrou a cadeira de rodas de Nathaniel Chapman para dentro do salão. Ele parecia realmente doente. Tão fraco que não conseguia se levantar. Sorrisos zombeteiros surgiram nos rostos dos presentes. Eu estava prestes a declarar que me casaria com Nathaniel, quando me lembrei das palavras do Sr. Chapman. Já que escolheu Nathaniel, respeito sua decisão, mas... Não diga nada. Todos saberão a seu tempo. Depois de um momento de hesitação, me contive. Nathaniel também não disse nada. Lançou-me um olhar tranquilo, mas pude ver um brilho de decepção em seus olhos. Eu compreendia as preocupações do Sr. Chapman. A família Chapman era enorme, e todos estavam de olho em sua fortuna. Por isso optei por não discutir com George. Em vez disso, deixei que rissem o quanto quisessem e me afastei. Isabela e eu estávamos no mesmo carro a caminho de casa. Sentada ao meu lado, ela balançou o pulso com ar de superioridade. Os diamantes brilhavam tanto que tive que semicerrar os olhos. E daí que você se case com George? Você nunca vai conquistar de verdade o coração dele, comentou. Para todos os outros, Isabela era a imagem de uma mulher doce e inofensiva, mas em particular mostrava sua verdadeira natureza. Enquanto a observava, não pude evitar lembrar da vez em que o surpreendi, ela e George, na cama. Em minha vida passada, ela havia se aninhado nele. A noite se desmanchava atrás dos vidros do carro, e o murmúrio de Isabela ainda zumbia nos meus ouvidos como uma mosca bem treinada. Ela olhava para o próprio pulso, adornado com a pulseira de diamantes que, em outro tempo, teria significado tudo para mim. Mas agora era apenas um reflexo vazio, uma lembrança de como eu costumava medir o amor em presentes. Você nunca vai conquistar de verdade o coração dele, repetiu, sem me olhar, enquanto ajeitava o cabelo diante do espelho do carro. Não respondi. Aos olhos do mundo, Isabela ainda era a doçura personificada, mas eu já havia provado do seu veneno em outra vida. Sabia o que se escondia por trás daquele sorriso trêmulo.
Ao chegar à mansão, parei no vestíbulo. Senti uma pontada sob a pele. Uma intuição. Não queria ir direto para meu quarto. Em vez disso, vaguei sem rumo pelos corredores apagados, até que meus passos me levaram à biblioteca. As luzes estavam apagadas, exceto por uma luminária de chão que derramava seu brilho quente sobre uma das poltronas de leitura. Lá estava ele, Nathaniel. Dormia, ou fingia dormir, em sua cadeira de rodas, cercado por livros empilhados e com uma manta meio caída sobre as pernas. Fiquei de pé observando-o. Seu rosto parecia tão tranquilo quanto um lago no inverno. Pálido, afiado, etéreo. Algo em mim se suavizou. Aproximei-me lentamente, sem fazer barulho. Ao meu lado, sobre uma mesinha, vi um caderno de capa preta, gasto nas bordas. Hesitei por alguns segundos antes de abri-lo. Desenhos. Dezenas deles feitos a lápis, com uma precisão dolorosa. Cada página era um instante capturado em traços. Minhas mãos entrelaçadas, meus olhos baixos, meus sorrisos falsos em reuniões familiares, até mesmo um em que eu olhava para George com nostalgia. Mas o que me tirou o fôlego foi o último. Uma figura feminina, sentada diante de uma janela, claramente grávida, com uma expressão que misturava esperança e derrota. Uma mistura de esperança e derrota. Essa era eu antes de morrer. Você não devia bisbilhotar o que não te foi dado, murmurou Nathaniel, sem abrir os olhos. Soltei o caderno, surpresa. Me desculpe, disse atrapalhada. Ele abriu os olhos lentamente. Não havia raiva neles, apenas uma espécie de resignação cansada. Quanto você se lembra? Perguntei quase num sussurro. Ele me olhou como se já soubesse que eu faria aquela pergunta. Tudo, respondeu. Levei a mão ao peito sem ar. Desde quando? Desde o momento em que te vi entrar de novo nesta casa, vestida exatamente como naquele dia. O dia em que você decidiu que George valia mais do que qualquer outro. Não era assim. Eu era, interrompeu suavemente. Mas não te culpo. Naquela vida, eu já estava quebrado. E você era só uma menina com o coração em pedaços, tentando colar os cacos com esperança. Nos olhamos por um longo tempo. Por que desenhou isso? Eu perguntei apontando para a imagem minha grávida. Nathaniel fechou os olhos por um segundo. Porque foi a última vez que acreditei que poderia ser feliz. Mesmo que eu não estivesse nessa equação. Minha garganta se fechou. Abaixei-me devagar, peguei o caderno e o fechei com cuidado. Não estou aqui para te machucar, falei. Não de novo. Eu sei, respondeu, mas não sei se consigo te ver se destruir por alguém que não te merece. Mesmo que dessa vez não seja você quem escolhe. Saí da biblioteca com o coração em pedaços. A cada passo, a imagem dos olhos cinzentos dele permanecia cravada nos meus. Não sabia em que momento exato Nathaniel começou a doer, mas ele já doía. Durante dias, evitei a biblioteca. Evitei os corredores onde poderia encontrá-lo. Evitei pensar em suas palavras, em seus olhos cinzentos, naquele desenho que nunca deveria ter visto. Mas tudo isso me seguia, como se meus passos fossem feitos de lembranças. O Sr. Chapman me chamou ao escritório numa manhã nublada. Havia rumores na casa. O testamento. O favoritismo, as reações da família, os olhares afiados dos primos. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer, e todos suspeitavam que eu tinha algo a ver com isso. Lembra do que te pedi, Beatriz? Disse o Sr. Chapman, com a voz mais frágil do que o normal. Nathaniel precisa de tempo. Mas você também precisa. Não cometa o erro de forçar o amor, nem de se negar a ele. Assenti, embora seu conselho caísse como uma pedra no meu peito. Naquela mesma tarde fui procurá-lo. Não foi difícil encontrá-lo. Ele sempre estava no Jardim dos Fundos, onde as cadeiras rangiam mais do que as palavras. Havia uma pérgola de madeira antiga, e lá estava ele com o caderno sobre os joelhos, desenhando em silêncio, como se o mundo não o tocasse. Parei a alguns passos. Precisamos conversar, disse. Parece que sim, respondeu sem me olhar. Aproximei-me. O vento soprava, e seu cabelo preto se agitava como tinta na água. Sentei-me de frente para ele. Não espero que confie em mim, falei. Não depois de tudo. Mas isso... O noivado não é uma armadilha. É o que eu decidi. Ah, por que eu? Perguntou finalmente, levantando os olhos. Por compaixão? Por estratégia? Ou porque George te quebrou tanto que qualquer outra coisa parece mais segura? Não, porque eu te vi. Na outra vida. Não só quando você estava fraco. Eu te vi quando ninguém mais olhava. Quando você ouvia sem interromper. Quando me observava como se soubesse que eu ia cair. E mesmo assim não disse nada. Ele abaixou os olhos. E agora que sabe que eu também me lembro? Espera que comecemos do zero? Não, respondi com sinceridade. Espero que comecemos de onde realmente estamos. Duas pessoas quebradas que voltaram com feridas que ninguém mais entende. Silêncio. Podemos nos casar,
continuei. Mas não quero uma farsa. Quero honestidade. Quero saber quem você é agora. E que você saiba quem eu sou. Sem George entre nós. Sem ressentimentos. Só nós dois. Nathaniel fechou o caderno. Posso te dar isso, mas não me peça amor. Minha garganta apertou. Não peço. Mas e se ele vier? Não o rejeite. Ele assentiu. Então vamos fazer um trato. Nos casamos. Mas sem mentiras. Vidas separadas, se for necessário. Não fingiremos ser o que não somos. Feito, disse, estendendo a mão. Ele a olhou como se fosse a primeira vez que alguém lhe oferecia algo sem condições. Sua pele estava fria quando tocou a minha. E mesmo assim senti calor. Ficamos ali, sob a pérgola, com o vento entre nós e o acordo selado. Sem beijos. Sem promessas vazias. Só a verdade. Você acha que seria adequado que George já assumisse o papel de líder? Papai disse que seria o mais sensato. Sensato para quem? Respondi sem parar de andar. Naquela tarde fui ver o Sr. Chapman. O encontrei dormindo, pálido, frágil. Ao vê-lo assim, me lembrei de todas as vezes que me chamara de garotinha teimosa. Ou de minha preferida. Quando ninguém mais me olhava com respeito. Mesmo deitado, ainda impunha respeito. Na mesa de cabeceira, encontrei um envelope. O abri com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta. Beatriz, sei que o caos começou. Sei como eles agem quando sentem o cheiro da fraqueza. Já assinei os documentos. Já está tudo em andamento. Não deixe que te arrastem com eles. E cuide de Nathaniel. Ele é mais forte do que parece, mas mais frágil do que admite. O legado será de vocês. Apenas faça o que sabe fazer de melhor, calar e observar. Com carinho. E Chapman. Meu coração retumbava nos ouvidos. Aquela carta era mais poderosa que qualquer testamento. Saí do quarto e desci as escadas. Justo quando uma nova reunião familiar estava para começar. Tinham formado um círculo na sala principal, como uma corte medieval. George estava no centro. Isabela ao seu lado, como um enfeite venenoso. É evidente que o avô já não está em condições, dizia George de pé, com as mãos atrás das costas. E como muitos de vocês sabem, ele sempre me considerou sua opção natural para continuar o legado. Tem algum documento que prove isso? Perguntou uma tia com sarcasmo. George sorriu. Digamos que confio que sua última vontade esteja alinhada com o que todos sabemos que é lógico. Abri caminho entre a multidão. Todos se calaram. Alguns se viraram. George franziu a testa ao me ver. Beatriz, disse como se mastigasse o nome. Não é momento para exibições. Não estou aqui para isso, respondi com voz firme. Tirei a carta e a guardei no bolso interno sem mostrá-la. Só queria ver até onde iria seu espetáculo. Espetáculo? Replicou com uma risada seca. Não sabia que você e o inválido levavam tão a sério esse joguinho. Não é um jogo, respondi. E cuidado com a forma como se refere ao Nathaniel. Ele se aproximou um passo. Olha, não me importa o que você pensa ou diz. Mas se acha que pode manipular o avô para me tirar o posto, está mais doente que ele. Sustentei o olhar. Eu não preciso manipular ninguém. Ele já fez tudo. Você só está falando ao vento. O burburinho que seguiu foi como um enxame. George empalideceu. Isabela o segurou pelo braço, preocupada. E eu sorri. Não porque tivesse vencido, mas porque, pela primeira vez, George percebeu que não tinha o controle. Me virei e subi as escadas, com os sussurros me seguindo como uma ovação distorcida. No corredor, Nathaniel me esperava em silêncio, braços cruzados. O que você fez? Perguntou. O que seu avô me pediu, calar e observar. Mas também saber quando falar. Ele assentiu. Pela primeira vez parecia orgulhoso. E por dentro, eu sabia. O castelo de cartas dos Chapman estava começando a cair. A sala estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do velho relógio de pêndulo ao lado da lareira. As flores eram brancas, não por tradição, mas por escolha. Eu não queria cor nem romantismo forçado. Queria limpeza. Um espaço sem enfeites para que a verdade coubesse ali. Nathaniel chegou acompanhado do primo William, que empurrava da cadeira de rodas. Ele vestia preto, elegante, sóbrio, sem gravata. O cabelo penteado para trás, ainda úmido, como se tivesse tomado banho há pouco, sem energia para secá-lo. Me viu, mas não disse nada. Eu usava um vestido marfim, de mangas longas, sem decote, sem rendas. Era simples e silencioso, como tudo o que estava prestes a acontecer. Estávamos só nós dois. O Sr. Chapman e um tabelião de confiança do escritório Simpson & Moore. Nem um primo, nem uma tia. Nem Isabela. Nem George. Sem música. Sem alianças. Apenas palavras legais e uma folha à espera de 2 assinaturas. O tabelião leu em voz alta. Eu assenti, mal ouvindo. Meus olhos estavam em Nathaniel. Ele não parecia nervoso, apenas cansado. Como se assinar aquele documento fosse mais um passo, numa guerra que já perdera antes mesmo de começar. Quando me passaram a caneta, assinei sem hesitar.
Depois a colocaram na mão dele. Demorou um pouco mais. Seu pulso tremia levemente, mas ele assinou. Assim, sem votos, sem promessas, sem aplausos, nos tornamos marido e mulher. O Sr. Chapman suspirou aliviado. Tinha os olhos úmidos. Não disse nada, mas segurou minha mão com força quando passei ao seu lado. Obrigado, garotinha, sussurrou. Nathaniel não me olhou ao sair. Não disse nada. Naquela noite fiquei num quarto novo. O quarto da Sra. Chapman, na ala leste. Longe de todos. Longe dele. Mas não consegui dormir. A casa tinha um silêncio artificial, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. À meia-noite, saí pelo corredor e caminhei até a ala de hóspedes, onde Nathaniel estava hospedado. Queria vê-lo. Não por costume. Nem por amor. Por humanidade. A porta estava entreaberta. O vi sentado na cama, o tronco inclinado para a frente, uma mão pressionando o lado do corpo. Suava. Estava pálido. Algo na respiração dele me gelou o estômago. Nathaniel, disse, entrando imediatamente. Não. Não me toque, murmurou ofegante. Ignorei a ordem e me ajoelhei diante dele. Tinha febre, muita. Coloquei a mão em sua testa. Ardia. O que aconteceu? Só um episódio. Às vezes acontece, respondeu entre os dentes. O que você tomou? Onde estão seus medicamentos? Revirei as gavetas até encontrar uma caixa com frascos e receitas médicas. Preparei o necessário. Ajudei-o a se deitar. Sentei ao seu lado, em silêncio. Ele respirava com esforço. Às vezes fechava os olhos. Às vezes os abria só para confirmar que eu ainda estava ali. Depois de uma hora, murmurou. Achei que você me deixaria... como antes. Em que momento você acreditou que eu seria capaz disso? Ele não respondeu. Você nunca esteve sozinho, Nathaniel. Só não percebia, disse em voz baixa. Às vezes eu queria não lembrar de nada, sussurrou. Eu o encarei. Seu rosto coberto de suor, mas os traços ainda eram belos, serenos. Não quis abraçá-lo. Não quis consolá-lo. Apenas permaneci ali, sentada ao seu lado, com as mãos sobre os joelhos e os olhos fixos na janela. Quando ele finalmente dormiu, peguei o caderno da mesa de cabeceira. Havia uma nova página começada. Só uma linha esboçada. Como se ele tivesse tentado me desenhar, mas não tivesse tido coragem. Apaguei o abajur e fiquei ali, em silêncio, velando meu marido. Foi uma farsa. Ela queria que você se afastasse de mim e conseguiu. Não disse nada. Deixar que ele falasse era mais útil do que qualquer acusação. Sempre soube que ela era manipuladora, acrescentou. Mas achava que a tinha sob controle. Que arrogância, disse suavemente. Achar que podia controlar alguém como ela, quando nem ao menos conseguia controlar a si mesmo. George se aproximou devagar, como se o chão estivesse prestes a se romper sob seus pés. Cometi erros, Beatriz, muitos, mas o que senti por você não foi mentira. Foi sim quando me deixou por ela, respondi sem levantar a voz. Ele cerrou os punhos. Ela está perdendo o controle. Hoje de manhã gritou coisas no café da manhã na frente de todos. Falava sozinha. Me acusou de ter arruinado a vida dela. E você nega? George abaixou o olhar. Silêncio. E o que espera de mim agora? Perguntei. Que me perdoe? Não, que não me odeie. Respirei fundo, dei um passo à frente. Não te odeio, George, já não. Isso seria te dar espaço demais na minha alma. Ele fechou os olhos, como se aquelas palavras doessem mais que qualquer grito. Nathaniel não é como você, acrescentei. Ele nunca precisou me fazer promessas vazias para parecer valioso. George riu com amargura. Então você realmente o ama? Não respondi. Suponho que vou descobrir, murmurou e se foi, me deixando sozinha entre orquídeas secas. Naquela mesma noite, Isabela fez sua entrada triunfal na sala principal, enquanto todos jantavam. Estava despenteada, com a maquiagem borrada e os olhos injetados de raiva. George me prometeu que deixaria aquela bruxa! Gritou. Todos se viraram. O garfo caiu do prato de uma prima. Minha mãe tapou a boca. Tudo isso foi culpa da Beatriz. Ela nos separou. Ela. George se levantou. Já basta, Isabela. Pare de se fazer de ridícula. Mas ela não parou. Foi você quem me implorou para ficar na sua cama. Você chorava por mim enquanto fingia amar minha irmã. Meu pai se levantou bruscamente. Isabela Layton, chega. Ela tremia. Parecia fora de si. Fiz isso por você, papai. Por todos. Beatriz sempre foi a favorita. Sempre a santa, a perfeita. A que o vovô queria para tudo. Minha mãe correu para abraçá-la. Isabela desabou em lágrimas como uma criança presa numa mentira grande demais. Eu permaneci em meu lugar. Tranquila. George não me olhou. Não precisava. A verdade tinha se revelado sozinha. Na manhã seguinte ao escândalo, ninguém mencionou Isabela. A mansão inteira pareceu virar a página automaticamente. Como se enterrar momentos vergonhosos fosse uma habilidade genética dos Chapman. Mas eu não conseguia me livrar da imagem do rosto dela.
desfigurado pelo choro e pela raiva. Uma parte de mim, muito pequena, ainda lembrava de quando éramos meninas e dormíamos na mesma cama. Essa parte não chorava por ela, mas também não ria. Naquele dia, decidi fugir da casa por algumas horas. Não para o exterior, mas para o único lugar onde o silêncio não pesava. A estufa nos fundos. Estava quase em ruínas. As vigas de ferro enferrujadas, as plantas selvagens ou murchas. Mas algo me atraiu até lá. Como se a própria casa soubesse que eu precisava respirar entre folhas e terra. O que eu não esperava era encontrá-lo lá. Nathaniel estava sentado junto a uma mesa de trabalho improvisada, com uma pequena faca de jardinagem na mão e um vaso vazio à frente. Tinha terra nos dedos e uma expressão tranquila no rosto. Era a primeira vez que o via tão à vontade. Não pensei que viria aqui. Falei, aproximando-me. Nem eu, respondeu sem levantar os olhos. Mas precisava de um lugar onde não me olhassem como se eu fosse de vidro. Sentei à sua frente. E encontrou o que buscava? Ainda não. Mas essas plantas não me perguntam se estou fraco. Apenas crescem ou morrem. É honesto. Observei enquanto ele mexia na terra com precisão. Tinha gestos delicados, quase rituais. Sabe algo de jardinagem? Perguntei. Só o que li. O resto é tentativa e erro. Posso ajudar? Ele me olhou, enfim. Houve um segundo de dúvida em sua expressão, depois assentiu. Passamos horas em silêncio. Replantamos orquídeas, limpamos folhas secas, regamos raízes escondidas. Não falamos de Isabela. Não falamos de George. Só de plantas. E pela primeira vez desde que assinamos aquele papel, sorrimos sem peso. Ao final da tarde, a estufa já não parecia um lugar esquecido. As janelas ainda estavam sujas, mas o ar respirava diferente. Antes de eu sair, Nathaniel tocou meu pulso com os dedos sujos de terra. Venha amanhã, disse. Quero te mostrar algo. Assenti. Naquela noite dormi sem pensar no que havia perdido. E no dia seguinte voltei. Ele já me esperava com uma tela coberta por um lençol, apoiada contra uma coluna velha, justo onde o sol caía na diagonal entre as trepadeiras. O que é isso? Perguntei. Uma tentativa, respondeu. Retirou o lençol. Era eu. Não como eu me via agora, nem como era no passado. Era uma Beatriz sem tempo. Estava sentada entre flores abertas, com as mãos na terra e os olhos fechados, como se escutasse algo que ninguém mais podia ouvir. E ele estava aos meus pés me desenhando. Fiquei muda. Te desenhei assim porque é assim que te vejo, disse. Não como a mulher que todos querem moldar, mas como você é de verdade, quando ninguém te exige nada. Quis dizer algo, mas as palavras se recusavam a sair. Olhei para ele e foi ele quem abaixou os olhos, nervoso. Pela primeira vez, vi um leve rubor em suas bochechas. Não precisa dizer nada, acrescentou. Eu só queria que soubesse. Dei um passo, depois outro. Quando estive à sua frente, segurei seu rosto com as mãos sujas de terra. Beijei-o. Não foi um beijo apaixonado nem desesperado. Foi lento, calmo, como uma semente que se enterra esperando a primavera. Ao nos separarmos, ele não disse nada. Apenas sorriu, e eu também. A estufa havia se tornado nosso refúgio. Ninguém perguntava por nós ali. Ninguém interrompia. Era como se as paredes cobertas de era soubessem nos proteger do ruído, dos olhares da família. Todos os dias após o café da manhã, Nathaniel me esperava com terra sob as unhas e um sorriso leve. E eu chegava com minhas botas velhas e o cabelo preso numa trança frouxa. Não falávamos muito, mas nossas mãos trabalhavam juntas. Essa linguagem bastava. Até que chegou a carta. Era grossa, com o selo da família Chapman. Uma convocação formal. Uma reunião legal urgente, solicitada pelos primos mais velhos e pelos advogados do clã. O Sr. Chapman continuava acamado, e a disputa pela sucessão havia chegado a ouvidos influentes demais. Quando mostrei a carta a Nathaniel, sua expressão não mudou. Vai? Perguntou. E você? Se você for, eu vou. Assenti. A sala principal foi preparada como uma corte. As cortinas trocadas. O retrato do fundador coberto com um pano preto. Havia uma mesa à frente, ocupada por 2 advogados. Ao fundo, primos, tias, tios, esposas interesseiras e até alguns amigos do círculo empresarial. Todos esperavam sangue. George estava impecável. Terno azul escuro, gravata de seda, cabelo perfeitamente penteado. Isabela não estava. Ao que parece, havia sido enviada para descansar longe, após o incidente. Nathaniel entrou comigo. Os murmúrios começaram imediatamente. Sua cadeira de rodas deslizava lentamente sobre o mármore, mas seu queixo erguido silenciava os comentários com uma dignidade inquebrantável. Lamento o atraso, disse ao chegar ao centro. Já começaram a me julgar ou preferem que eu me sente primeiro? O silêncio foi desconfortável. Um dos advogados se levantou. Beatrice Layton Chapman, começou. Fomos informados de certos documentos assinados pelo patriarca, relacionados à herança e à sucessão da liderança familiar. Documentos que contradizem os acordos anteriormente conhecidos. É correto, disse.
Tirei da bolsa uma pasta preta com o testamento revisado pelo Sr. Chapman. Ele havia antecipado sua execução por conta de seu estado de saúde e assinou com testemunhas válidas. Posso? Estendi ao advogado. Ele pegou com as mãos tensas, leu, virou páginas, pigarreou. Isto é juridicamente válido. Está tudo em ordem. Os murmúrios aumentaram. George deu um passo à frente. Isso é impossível. O vovô jamais teria entregue seu legado a um inválido e a uma oportunista. Me virei para ele. Cuidado com suas palavras, George. Este inválido é seu primo. E esta oportunista é a mulher que você tratou como lixo. George corou. É uma armadilha. Ela o manipulou. Sempre quis tudo para si. Nathaniel falou então com voz serena, quase suave. Sabe o que Beatriz queria, George? Que a amassem. Que não a humilhassem. Que a respeitassem. E você se assegurou de falhar nas 3. O silêncio foi absoluto. George olhou ao redor procurando apoio. Não encontrou. Vocês sabem. Ela fingia. Ela me seguia. Basta, George! Gritou uma das próprias primas. Todos vimos como você a tratava. Todos calamos porque você era o escolhido. Mas nunca mereceu. Um a um, os presentes começaram a falar. Lembranças. Comentários. Episódios. Tudo emergiu como uma maré. As risadas às custas de Beatriz. Os desprezos de George. As ausências do Sr. Chapman, como uma estratégia para observar de longe. E então entenderam. Nathaniel e eu não fomos escolhidos por acaso. Fomos postos à prova. E passamos. Ao sair, Nathaniel parou ao meu lado. Ainda em sua cadeira, parecia mais alto que todos. Hoje você mudou a história dessa família, me disse. Hoje você se defendeu, respondi. Nos olhamos com uma mistura de orgulho e alívio. Caminhamos lentamente pelo corredor, deixando para trás os Chapman com suas máscaras quebradas e a vergonha recém-descoberta. Ao passar diante do grande retrato coberto, parei. Você acha que um dia pendurarão um nosso aqui? Não, disse Nathaniel. Mas talvez um de nossas flores. E eu sorri. Após a tempestade veio o ar limpo. Nos dias seguintes à reunião, a mansão Chapman mudou de pele. George já não aparecia nas refeições. Os primos que antes o seguiam como sombra começaram a se afastar. Alguns até se desculparam comigo em particular, com sorrisos sem jeito e frases que soavam mais a peso na consciência. Eu os ouvi, mas não esquecemos o Sr. Chapman. Embora ainda fraco, ele pediu para nos ver. Recebeu-nos em seu escritório, com a luz filtrando pelas persianas e uma xícara de chá tremendo em suas mãos. Vocês fizeram o certo, disse. E fizeram com classe. Isso vale mais do que toda essa fortuna podre. Não precisou dizer mais. Despediu-se com um gesto e um olhar longo, como se quisesse memorizar nossos rostos uma última vez. Naquela tarde, Nathaniel me procurou na estufa. Venha comigo, disse. Aonde? A um lugar onde nunca levei ninguém. Fomos até a ala mais antiga da propriedade. Caminhávamos devagar, as rodas rangendo sobre a pedra. Atravessamos um caminho coberto de folhas, secas até chegar a um portão de ferro, escondido atrás de um muro coberto de era. Ele o abriu com uma chave enferrujada. Rangiu. O lugar em que entramos era como um sussurro, esquecido pelo tempo, um jardim secreto. Árvores pequenas, flores silvestres, uma fonte seca no centro e um banco de pedra coberto de musgo. Aqui eu vinha quando pensava em desistir, disse. Virei para ele. Não estava brincando. Era meu esconderijo quando não aguentava mais ser tratado como um peso. Aqui eu chorava. Aqui eu desenhava. Aqui eu lembrava de você. Aproximei-me sem falar. Não queria que ninguém soubesse que este lugar existia. Mas agora quero compartilhá-lo com você. Sentamo-nos no banco. O ar cheirava a terra úmida e algo doce, como madressilva em flor. Nathaniel tirou algo do bolso, interno do casaco. Um pequeno estojo de madeira. Abriu-o. Era um anel, não de ouro nem com pedras. Era de ferro forjado, feito à mão, com uma pequena inscrição por dentro. Quando você estiver pronta. Fiz isso há anos, antes mesmo de tudo acabar na vida passada. Sabia que nunca te daria, mas não consegui não fazê-lo. Fiquei em silêncio. Minhas mãos tremiam. Não espero que use agora, acrescentou. Só queria que tivesse. Peguei. O metal estava morno, aquecido por seu corpo. Não o coloquei. Apenas o fechei no punho. Forte. Como quem segura algo valioso demais para soltar. Obrigada, sussurrei. Ele sorriu daquele jeito calmo que me fazia pensar que os dias não doeriam mais do mesmo jeito. Este jardim pode ser nosso. Um novo começo. Sem fantasmas, sem ruínas. Inclinei-me e apoiei minha testa na dele. Então me plante aqui, Nathaniel. Quero crescer com você. E pela primeira vez sua risada foi limpa. Sem sombras. Os dias que se seguiram foram suaves. O jardim secreto florescia, não pelas mãos que o cuidavam, mas pela paz que o habitava. Nathaniel e eu não falávamos de amor. Não o chamávamos pelo nome. Mas ele havia se instalado entre nós.
com a naturalidade de uma raiz crescendo sob a terra. Até que veio a ligação. O Sr. Chapman havia pedido para nos ver, desta vez com urgência. Subimos juntos. Nathaniel em sua cadeira, eu o empurrando em silêncio. A casa estava estranhamente vazia, como se soubesse o que ia acontecer. Entramos no escritório. As cortinas estavam abertas e o sol da tarde iluminava o rosto do velho. Estava mais magro, com os olhos fundos, mas o olhar ainda tinha filo. Pediu que fechássemos a porta. Beatrice, Nathaniel. Sua voz era um sussurro, mas ainda carregava o tom que fazia qualquer um se calar. O tempo está acabando. Assenti sem conseguir falar. Nathaniel também. Quero que escutem com atenção. O que tenho a dizer não está em nenhum papel. Incorporou-se levemente com esforço. Durante anos vi esta família apodrecer por dentro. Vi cada geração se tornar mais gananciosa, mais superficial. E vi em vocês algo que não encontrava em nenhum outro: silêncio e resistência. Nathaniel franziu o senho. Resistência, sim. À arrogância. Ao ódio. Ao jogo. Vocês sobreviveram a coisas que os outros nem notaram. E ainda assim, não se tornaram iguais. Pigarreou buscando ar. Não os escolhi para punir os outros. Escolhi porque queria que esta família lembrasse que não se constrói com herança, mas com caráter. Virou-se para mim. Beatriz, você era só uma garota quando te jogaram no fogo. E nunca perdeu a dignidade. Nem quando todos te viraram as costas. Depois olhou para Nathaniel. E você era a vergonha silenciosa da família. O primo fraco. O que não iria longe. Mas aqui está. Não pela força do corpo. Por outra mais valiosa, a da alma. Ficamos em silêncio. Eu sentia um nó na garganta. Quero dar a vocês algo que os ajude a proteger o que agora é seu. Tirou um envelope grosso da gaveta da escrivaninha. Aqui há documentos, terrenos, contas, ações, coisas que escondi, para quando tudo desmoronasse. Este é meu legado real. Não para que aproveitem, mas para que usem bem. Para evitar que destruam o que mal começou a se curar. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Não sabíamos que o senhor guardava isso, disse. Ninguém sabia, respondeu com um leve sorriso. Só confio em vocês. Nathaniel quis falar, mas o Sr. Chapman levantou a mão. Não preciso de agradecimentos. Só de uma promessa. Qual? Perguntei. Que nunca se tornem aquilo que eu tive que destruir. Assentimos os dois. Podem ir agora, murmurou fechando os olhos. Só me digam amanhã como amanheceu o jardim. Deixei-o com a promessa nos lábios e a alma feita água. Quando fechamos a porta, soube que era a última vez que o veríamos acordado. E foi. Morreu naquela noite, sem dor, com as mãos cruzadas sobre o peito e a janela aberta, como se ainda esperasse sentir o perfume das flores de seu jardim imaginado ao amanhecer. Voltei ao lugar secreto com Nathaniel. Sentamo-nos no banco de pedra. Não choramos. Não foi preciso. Em vez disso, abrimos um caderno novo e começamos a desenhar o futuro juntos. O jardim florescia. Semanas se passaram desde a morte do Sr. Chapman. E com ela se foi o último vestígio do velho mundo que nos rodeava. Não houve funeral público. Apenas uma cerimônia íntima. Como ele pediu, com terra úmida, um caixão de madeira escura e a promessa de não transformar sua memória em espetáculo. Depois disso, a casa ficou mais silenciosa. Mas, nossa, os advogados demoraram dias para executar cada documento. O envelope que ele nos entregou tornou-se uma chave mestra. Destrancou propriedades, ações, fundações abandonadas. De um dia para o outro, Nathaniel e eu não éramos apenas herdeiros. Éramos os guardiões do futuro de uma dinastia, mas não escolhemos o caminho tradicional. Não houve promoções, nem reuniões de negócios. Não renovamos salas de diretoria, nem contratamos consultores. Vendemos. Vendemos a sede da empresa. Transferimos propriedades para fins educativos. Cedemos parte das ações a fundos de apoio a jovens artistas e estudantes sem recursos. E com o que restou, compramos silêncio e terra fértil. Um ano depois, o jardim secreto já não era tão secreto. Transformamos o terreno dos fundos num viveiro, uma escola de arte e um espaço de cura. Jovens vinham aprender a pintar, esculpir, plantar. A casa principal seguia de pé, mas agora era morada de ideias, não de orgulho. Nathaniel já não usava a cadeira o tempo todo. Com apoio adequado, caminhava alguns metros toda manhã entre os canteiros. Depois voltava a desenhar, sentado à sombra das glicínias. Seus traços eram mais soltos, mais livre. Eu me dedicava à terra, a senti-la entre os dedos, a vê-la transformar o que antes estava quebrado. Uma tarde, depois de regar as plantas, Nathaniel me chamou do banco de pedra. Tenho algo para você, disse. Aproximei-me. Ele tinha um caderno novo nas mãos. Na primeira página, um retrato. Era eu, sim, mas não como antes. Eu, com a cabeça encostada em seu ombro, rindo. Em meus braços, um bebê dormindo, enrolado numa manta clara. Um desejo? Perguntei, prendendo a respiração. Um pressentimento, respondeu.
Não disse nada. Não precisava. Sentei-me ao seu lado. Fechei os olhos e apoiei minha testa na dele, como naquela vez. Como sempre desde então. Porque às vezes não escolhemos o amor. Escolhemos ser dignos dele. E foi isso que fizemos. Escolhemos uma vida sem ruínas. Sem fantasmas. Uma vida semeada com paciência e regada, dia após dia, por nossas próprias mãos.